Boa noite a todo mundo. Estou vendo aí que o pessoal está entrando na sala. Todos me ouvindo? O pessoal que está entrando está conseguindo ouvir bem? Dá só um ok aí, por favor. Ok, a Dilson disse que o som está ok. Muito bem, boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês uma vez mais. Lucas Henrique, Adilson Silva, Igor, Luciano, Luiz Fabiano, Adailton. Boa noite a todos vocês, vão chegando aí. Estamos com um projeto aqui novo, a gente já falou para vocês, né? Estamos com um projeto novo dentro do canal Viver de Renda, um projeto que a gente batizou de Ações que Transformam, né? E nosso intuito é estar sempre trazendo pessoas interessantes que possam falar um pouco sobre suas experiências que possam ser úteis para cada um de vocês, tanto do ponto de vista pessoal, como do ponto de vista profissional, para empresários, para a carreira profissional, como também nos aspectos relacionados a investimentos. Então, a gente vai estar procurando pessoas que eu conheço ou que eu esteja conhecendo e sempre convidando para a gente fazer esse bate-papo. A ideia é sempre uma conversa informal, mas que possa agregar bastante conteúdo e conhecimento para vocês. Temos já uma agenda aí que a gente está construindo, né, para janeiro de 2022. Vamos falar sobre agronegócios. Tem um conhecido que é dessa área de agronegócios que se dispôs a conversar conosco. Vamos falar um pouco sobre também tecnologia, carreira profissional, mudança de país para trabalhar. Vamos falar com uma pessoa da IBM que está tendo essa experiência, está trabalhando agora no Canadá. E mais à frente a gente vai estar também ainda em janeiro conversando com um CEO, uma pessoa que já teve a oportunidade de ser presidente de duas grandes empresas multinacionais, já presidiu a Alstom no Brasil, já presidiu a General Electric na área de transportes, e a gente vai estar ouvindo ele também no mês de janeiro. Então, são mais ou menos algumas coisas que estão engatilhadas aí para esse mês de janeiro do ano que vem. E começamos esse projeto, muitos de vocês participaram da nossa primeira live, que foi com Marcelo Pedreira, e falamos sobre tecnologia. Ele teve no Web Summit, né? Então foi um momento bem interessante. E agora eu procurei convidar uma pessoa que eu já conheço de um bom tempo, Marcelino Lima. Nós nos conhecemos por conta de um problema de saúde que eu tive, isso lá pelos idos de 2013. Eu comecei a ter um problema de hérnia de disco, né, na coluna, e isso gerava um incômodo muito grande, e foi uma coisa rápida, da noite para o dia eu comecei a sentir isso. E fui procurar um profissional e, nas minhas pesquisas, cheguei a ele. E desde então a gente vem tendo uma relação profissional e de amizade também. Admiro muito o trabalho dele. E quando a gente pensou em fazer essa live, eu pensei exatamente nessa experiência dele, enquanto empresário da área de saúde, empreendedor dessa área, e ao mesmo tempo por toda a experiência que ele tem nesse cuidado, na prevenção, de melhorar a qualidade de vida das pessoas. E nesse contexto de home office, né, o que a gente viu? A gente viu explodir no mundo inteiro problemas aí relacionados à coluna, né, por conta do home office. Muita gente com má postura, trabalhando em casa, e isso é uma realidade que vai persistir do ponto de vista do trabalho híbrido. A gente vai estar vendo mais e mais pessoas trabalhando em casa durante ainda um bom tempo, né? Enquanto essa pandemia estiver aí fustigando o mundo, a gente vai ver isso. Por exemplo, a Holanda acabou de decretar lockdown absoluto em todo o país. Então, até início de janeiro, eles vão estar em lockdown, como aconteceu em março do ano passado, né? A gente pensou que não ia voltar a isso, mas em alguns países está acontecendo. E tudo isso sobrecarregou as pessoas, né? Até estava conversando com
conhecida minha da IBM, ela dizendo, olha, a IBM está toda praticamente em casa, né? O pessoal todo trabalhando remoto, salvo algumas ocasiões que é preciso juntar o time para algo presencial, mas a tecnologia nos permite fazer esse trabalho remoto e a gente está fazendo isso. Então, vou colocar aqui na nossa conversa o Marcelino, para a gente começar a bater esse papo com vocês, certo? Olá, Marcelino, tudo bom? Olá, gente, tudo bem? Muito bom. Ouvindo? Tudo bem, estamos aqui ouvindo. Então, vamos começar. Se apresente aí, por favor, e aí a gente começa a desenvolver o tema conforme a gente apresentou aqui no início, né? Fica à vontade. Eu sou Marcelino Lima, fisioterapeuta, empresário também, né? Ainda mais nesse Brasil, nas dificuldades, a gente vai se superando. E sou especializado em coluna e osteopatia e trabalho com coluna há mais de 12 anos. Então, assim, estou óbvio num momento bem complicado, mas assim que eu conheço hoje em dia, a maioria das pessoas que eu convivo foi justamente nesse meio, então é muito bom estar aqui ajudando e o que puder passar, né? Eu acho que é uma área bem específica, a área de saúde, falar dela como empresário é um nicho muito fechado. E eu acho interessante até abrir mais para as pessoas entenderem um pouquinho mais o que é isso, né? O Edmilson Costa está colocando aqui. Eu sou da área de saúde, cirurgião dentista. Problema de coluna é comigo mesmo. Você sabe que só sente mais dor na coluna do que os fisioterapeutas dentista, né? 96% dos dentistas reclamam alguma hora na carreira que tem dor nas costas. Normal, né? Pois é. Isso. Muito bem. E aí? Podemos começar, vamos lá. Vamos lá. Conta aí um pouquinho sobre essa sua experiência enquanto empreendedor. O Brasil, o empreendedorismo é uma coisa muito difícil, né? O Sebrae, eu não tenho os dados atualizados, mas alguns tempo atrás o Sebrae colocava que a cada 5 anos, 80% das empresas que são abertas fecham as portas. Essa era a estimativa de mortalidade de empresas que conseguem abrir no Brasil. Então, isso aí já nos mostra muito o quanto é difícil empreender no nosso país. Exatamente. E eu vou dizer uma coisa a você. Como a gente conversou um pouquinho antes aqui, a gente da área de saúde, a gente sai da faculdade sem nenhuma formação administrativa. Pense que a gente teve até uma matéria na faculdade, mas não traz nada. A gente não aprende. Então, quando você chega e se vê no mercado, e é interessante a gente falar, na minha área, por exemplo, você tem o povo que vai para a área hospitalar e quem vai para a parte do consultório. Eu sempre quis a parte do consultório, então eu nem passei perto de hospital. Nessa de ir para o consultório, você vai ser empregado ou abrir uma empresa para você poder começar a atender sem o imposto estar tão lá em cima na nossa área, né? E graças a Deus eu tive... Meu contador é muito bom, até hoje eu estou com ele, é um amigo pessoal que eu tenho também, e ele me ajudou muito nesse primeiro momento, da minha primeira empresa, que até hoje eu estou com ela, então é o mesmo CNPJ, desde sempre. Já passou, né, desse prazo aí, já tem mais de 10 anos. Então, o que acontece? Nessa, eu não sabia nada, não sabia o que era isso. Logo depois que eu abri esse CNPJ, eu entrei com uma franquia. E nessa questão de uma franquia de saúde, que eu tinha na época, que era justamente de coluna, eu pude aprender muito, com muitos cursos. Foi o que trouxe uma bagagem muito boa sobre gestão, sobre a questão de imposto também, isso ajudou mais ainda, e a questão de como administrar, o que esperar, como preparar todo o fluxo de caixa, tudo isso. Além disso, eu tive uma ajuda também em casa. Minha esposa, graças a Deus, é da área financeira, e ela me ajudou muito com essa gestão, esse início da gestão, a gestão do dia a dia, da parte financeira. E isso me ajudou muito a começar, e hoje, graças a Deus, deu bagagem para eu conseguir sobreviver nesse meio, nesse mercado. E eu digo a vocês, eu comecei antes do Simples, não é? O Simples tem quanto tempo mesmo? Eu não lembro especificamente. A gente começou com lucro presumido, na época a gente de saúde não podia entrar no Simples, depois entrou no Simples e depois a gente meio que saiu do Simples de novo, porque como a gente não tem muitos empregados,
o faturamento é X, o que acontece? Nosso imposto fica parecido com o lucro presumido. Então, é uma coisa, a gente começa a ter que entender essas coisas para não perder dinheiro. Por quê? É 1% a mais, 2% a mais, 5% a mais que você paga de imposto, você está deixando de lucrar, né? No caso, você está tirando o seu lucro. Então, fui aprendendo essas coisas também para ver onde ficava melhor e entendendo até para conseguir sobreviver no meio. Essa foi a base aí, viu, Clóvis, da minha experiência, né, inicial. O fato de ter tido a franquia foi uma coisa que lhe ajudou, então. O fato de ter tido a franquia me ajudou e muito, muito. Eu fiz uns 8 cursos de gestão pela franquia no espaço de 3 anos. Então, essa questão de gestão pela franquia foi muito bom. Até para você criar a perspectiva, fazer todo o planejamento, né? Você criar a perspectiva de crescimento, porque a gente chega da área de quem é da área de saúde aí vai entender muito bem. A gente chega o quê? É trabalhar para ganhar. E aí, qual é a minha perspectiva? Eu quero crescer o quê? Eu posso ganhar mais como? Entendeu? Isso não traz. E a franquia, como era a franquia na minha área, ainda trazia muito isso. Foi muito bom. Muito bom. Eu digo que me ajudou bastante. E é uma bagagem que eu trago até hoje no meio aí, é a questão da franquia. É curioso você ter dito isso, porque é exatamente um amigo meu, né, ele é contador, e ele já me disse isso, né, que ele aprendeu muito exatamente quando ele abriu o negócio. O primeiro negócio dele foi uma franquia da Cacau Show. Ele disse, poxa, foi uma faculdade, uma pós-graduação, eu aprendi tudo de gestão com a Cacau Show, e depois montei o meu próprio negócio, e que hoje está muito melhor do que a Cacau Show. Ele continua com a franquia, mas o negócio próprio dele hoje está muito melhor. Ele disse, tudo que eu aprendi na Cacau Show, trouxe para cá, para o meu negócio. Então, funciona muito bem. O pessoal já viveu muito, né? Então, eles têm uma experiência já que a gente está começando, não tem ainda. Então, a gente acaba pegando a curva de aprendizagem do outro, né? Pois é. Isso eu falo sempre o seguinte. Eu digo que eu saí da franquia por questão técnica. Meramente técnica. E não pela questão gerencial, por tudo isso, que era muito bom. Eu gostava muito disso, dessa parte de gestão. Mas um ponto interessante que tem, né, que são as regionalizações do seu negócio. Aqui em Salvador, vou dar um exemplo para vocês. Nessa época do ano, o consultório em Salvador, ele fica mais vazio. Mas o consultório em Lauro de Freitas, que eu tenho 2, né, ele fica muito cheio. Isso acontece desde sempre. É a sazonalidade de cada região. Então, são pequenas coisas. O público de Lauro de Freitas é diferente do público de Salvador. Tem uma característica diferente. O horário de atendimento. Então, o empresário na área de saúde, ele tem que entender um pouco mais isso. O público lá quer ser atendido mais no final da manhã, mais na tarde. Aqui em Salvador, não. Todo mundo quer ser atendido quase de madrugada de manhã. E a gente tem que ter essas noções. E isso, na franquia, no caso, você vem com a base, era em Fortaleza, a sede, e tinha muita franquia em São Paulo, você vem com aquela base de São Paulo, de Fortaleza, chegava em Salvador, destruía muita coisa do dia a dia. A gente tinha que entender como era o nosso público aqui, um público diferente, e transformar isso para ele. Por mais que a franquia desse o curso da gestão, a gente tinha que entender a parte da gestão e trazer para o nosso meio, que o público aqui era diferenciado. Como fala, né, Salvador tem um precedente. É diferente. Bacana essa sua colocação, porque, na verdade, é isso. Acho que é um grande desafio, né, das empresas que têm negócios em diversos lugares. Imaginemos uma multinacional. Falei da IBM, por exemplo, né, que tem negócios nos Estados Unidos, na Alemanha, na Austrália, na França, na Bélgica, no Brasil, no Chile, em diversos cantos. Se ela não fizer uma gestão local, se ela quiser deliberar, tomar as decisões todas lá na sede, nos Estados Unidos, esse negócio não vai dar certo nunca. Porque você precisa se adaptar à região em que você está, à cultura do seu público, às necessidades do seu público, porque isso diverge muito. Isso é muito diferente, a forma como o americano pensa, do australiano, do brasileiro, então você tem que se adaptar. Eu acho que essa é uma grande lição
das pessoas que querem ter negócios e ver seus negócios crescendo, né? Não precisa estar falando em outros países, mas a pessoa que tem um negócio e, de repente, começa no estado do Nordeste e aí, de repente, quer ir para o Sudeste. São públicos e mentalidades distintas. O paulista pensa de um jeito, o carioca pensa de outro, as necessidades do carioca são uma, do paulista são outra, do paulistano são outra, porque paulista e paulistano são duas pessoas diferentes. São dois mundos distintos, né? Então, a gente tem que estar observando tudo isso. E isso passa muito pela questão de você olhar muito o seu cliente, né? Quem é o seu cliente? Você precisa entender quem é ele e satisfazer as expectativas dele, né? Dentro do meio que a gente vive, aqui dentro de Salvador, você tem diferença disso de bairro para bairro. Cada local que você vai... Eu já tive clínica na Pituba, eu estou na Pituba atualmente agora, já tive clínica no Vale do Canela e em Lauro de Freitas. São 3 públicos diferentes. Então, você tem características de cada um, você tem que estar observando essa regionalização para você se adequar a esse público. Isso acontece, ou você faz isso, ou você vai se dar mal. Já aconteceu, não é só a alegria que a gente vive, né? Eu falo, o desafio do empreendedor no Brasil e na Bahia é complicado. E você também, eu já me dei mal, justamente por querer levar a mente paulista, no caso eu quis levar uma ideia de Piracicaba, trazer uma ideia de Piracicaba para cá. Foi péssimo o negócio. Eu levei 3 meses de prejuízo grande, porque eu tentei fazer isso aí, consegui, graças a Deus, eu percebi. E em um mês eu consegui ter problema por 3 meses e depois eu consegui me organizar. Mas foi complicado. E assim, eu falei, depois dessa, o público aqui é diferente. O público em Salvador não chega... é outra cultura. É cultural. Então você tem que se adequar a essa cultura. Tanto na questão de marketing, que é importante, e o marketing na área de saúde é complicado, porque a gente tem várias travas, que hoje em dia, com o Instagram, com as redes sociais, os conselhos estão deixando passar muita coisa, mas se você for seguir um código de ética, tem várias coisas barrando. Então, a gente fica sempre atento. Tá? Mas você tem que ver o marketing, como é que vai ser, como você vai tratar esse público, como você vai trazer ele para cá. E quando ele vem, o que é que você vai fazer para você prender esse público? Esse cliente, esse potencial cliente. Então, tudo isso a gente tem que estar atento e a experiência que vai trazendo as coisas. E eu digo a você, Clóvis, nesses últimos... na pandemia mudou, mas antes da pandemia, em 2019, teve uma virada de 2018, 2019, a característica do marketing mudou muito. 2017, 2018, mudou muito. Então, foi completamente para a parte, para as mídias sociais, e saiu na minha área, por exemplo, saiu completamente daquele negócio de revista, jornal, acabou. Então, só aí mudou completamente. Graças a Deus, a gente conseguiu se adaptar a isso, consegui me adaptar a isso e botar para frente. Mas teve gente que eu insisti ainda um tempo lá e vi que era só jogando dinheiro fora. Então, é melhor você ir para... E isso daí faz uma diferença num consultório muito grande, numa clínica muito grande. Aí a gente está trazendo já o advento aí dessa tecnologia, né? E você falou, isso é certo mesmo, quer dizer, aquela velha publicidade tradicional, né, dos jornais, das revistas, né? Isso está caindo muito. E basta você olhar como os jornais estão minguando, alguns jornais fecharam, outros diminuíram muito de tamanho. Revistas também, né? Se você olhar, porque a publicidade é que mantinha essas publicações, né? Então, de repente, há uma migração, sim, para o mundo digital. Os mais jovens só vivem no mundo digital, tem mais dificuldade de se relacionar com esse mundo impresso. E os mais velhos também. Eu vou interromper você um pouco, mas os mais velhos também, porque a gente tem muitas dores relacionadas a isso, e estão sendo nos mais velhos agora também.
E outra coisa, saiu uma pesquisa aí de marketing, não sei onde eu vi isso, mas que as pessoas hoje, elas não estão olhando para fora do carro, para os outdoors, por exemplo. Elas estão olhando para o celular. Sim. Elas perdem muito mais tempo olhando para um celular e vendo o que está passando no celular do que olhando para um outdoor que está lá do lado de fora. Aí você vai botar uma publicidade aonde? De um outdoor, que 7 dias na semana custa não sei quanto, ou de uma forma muito mais barata e muito mais eficaz em uma mídia social. Então, a gente tem esse ponto e tem que aprender a mexer com isso. Até porque, um outro ponto do empreendedorismo na nossa área. A gente não é da área de marketing, tá? Não sou. Minha gestão é gestão em saúde. Gerir um consultório, organizar isso aqui, tá tranquilo. Aprendi muito isso. A franquia também me trouxe muita coisa em relação ao marketing, mas o marketing que ela trouxe já acabou, porque já mudaram as coisas. Sim. Então, eu tive que me readaptar sozinho à parte nova, porque já tem mais de 7 anos que eu saí. 7? Não, tem menos, 5 anos. Então, me adaptando a essa parte nova, a gente precisa de alguém para gerir isso. Quando você vai procurar essa pessoa, ele pode não estar atualizado como deveria. E aí você vai estar também jogando dinheiro fora. Então, você tem que entender um pouco daquilo para a pessoa que vai trabalhar para você saber cobrar dela. Porque se você não souber nem como cobrar, você só vai estar, de novo, perdendo mais dinheiro. Entendeu? Perfeito. E isso que você falou, eu tive um depoimento de uma afilhada que eu tenho, que mora em Brasília, que tem uma clínica de pet, né? Tem um consultório lá, uma loja de pet, né? E ela também sabe da importância das mídias sociais, mas também, de alguma maneira, ela já passou por várias substituições de profissionais nessa área, porque não entregavam o que ela tinha de expectativa, né? Então, está todo mundo aprendendo, né? Nós, enquanto empreendedores e também os profissionais, a gente vê que tem muita gente que também ainda está engatinhando nesse mundo, né? Pois é pegar, e eu aprendi muito que nessa parte de mídia social, é você pegar e ler, entender as novas diretrizes, que essa questão de mudança de diretriz de Facebook, do Facebook em geral, todas as empresas que elas estão ali aglomeradas, do Google, você tem que pegar essas diretrizes, entender bem como é que funciona, para aí sim você ir procurar alguém, quando você for procurar, até para conversar aquela conversa inicial, você saber o que você quer procurar. Quando você aprende a procurar o que essa pessoa quer oferecer a você, nessa conversa você já vê se vai prestar ou não. Entendeu? Graças a Deus eu não estou mais me decepcionando muito, mas eu estou... É difícil achar a empresa que vá gerenciar suas coisas. E isso, nas clínicas, você vê muito rápido. Você não tem quando você tem uma programação de publicidade boa, você não leva 15 dias, 15 dias, um mês para perceber isso. Você percebe, Clóvis, na clínica, em 3 dias. Em 3 dias você percebe. É consultório aumentando, agenda diminuindo. Acabou. Sim. É muito difícil você perceber isso. Porque no fundo é isso, né? A antiga publicidade, qual era o objetivo dela? Era botar cliente dentro da empresa, né? Então, esse era o objetivo daquela antiga publicidade de rádio, de TV, de jornal, de revista, de outdoor. Esse era o objetivo. A gente mudou para o mundo digital, mas o objetivo continuou o mesmo. Só que, às vezes, a gente ouve alguns profissionais dizer, não, mas precisa dar um tempo maior, não sei o quê, e aí você já começa a ficar desconfiado, né? Pois é, as coisas está muito imediatista hoje. E hoje a gente tem ainda um outro complicante na área de saúde. Aí fala assim, não, você tem que ter não sei quantos milhões de seguidores para você ser considerado. Alto lá, você deve trazer a sua autoridade, né? A gente chama isso na parte de mídia social. Você tem que trazer a sua autoridade, mostrando que você tem, mas isso não está necessariamente ligado a esse mundo fake que a gente vive hoje em dia também. Eu tenho milhões de seguidores e aí, boa parte como comprada. Boa parte comprada, né? Pois é, o problema é esse. E gente oferecendo para comprar, são 3, 4 por dia que me oferecem. Então a
A gente tem que ter essa noção também e como procurar. Não adianta você estar lá tentando mostrar isso e quando o cliente chegar no seu consultório, você não ter não oferecer aquilo para ele. Você tem que estar oferecendo o que você fala que vai oferecer. Que aí o paciente fica muito irritado. E hoje também, assim como você atinge um público maior, eu acho que o meio das redes sociais, da mídia social, como é o nome? Internet, essas coisas, você consegue atingir um público maior que você não atingia antigamente, Sim. mas você também fica mais exposto. Então você tem que ter mais atenção ainda em provar o que você fala e você está baseado. Hoje em dia, né, com a pandemia, a gente fala muito, estou levando em conta a ciência. Eu sempre falei, eu trabalho com base em evidência científica, que é justamente isso. Você está embasado para falar. Porque se você fala uma coisa em uma mídia social, são os haters, né? Que eles vêm e podem ali também te cancelar naquele momento. E isso na nossa área é muito ruim. E acontece, já aconteceu com vários profissionais que falaram alguma coisa e foram cancelados ali profissionalmente na área por outros colegas até. Então é uma complicante que a gente tem que estar atento. Tá? E é importante também. Perfeito. Você falou de pandemia e aí a gente veio a essa mudança, né? Que as empresas todas viveram isso e pelo visto, vão continuar vivendo, né? Eu estava vendo algumas notícias dos Estados Unidos agora. A Apple vai manter ainda sem data de retorno os funcionários em casa, trabalhando em home office. E a gente vê outras empresas de grande porte também seguindo nessa mesma direção. Sobretudo agora os Estados Unidos, porque está a variante Ômicron está lá bombando, né? E aí a gente vê também pesquisas saindo no mundo inteiro de problemas, de pessoas que ficaram em casa, mas aí passaram a trabalhar em casa, e aí sem aquela estrutura adequada para estar em casa trabalhando, sem aquelas preocupações que existe todo um conceito ergonômico no ambiente de trabalho, nas grandes empresas pelo menos existe, né? E aí em casa já não tem isso, e a pessoa fica mais relaxada e trabalha no quarto, trabalha na cama, trabalha no sofá, em deitado. Casa, meu apelido é a esculhambação ergonômica. E aí os problemas começaram a pipocar. Até tinha um inscrito aqui no canal dizendo que teve problema de hérnia de disco agora durante o home office. E aí, como é que você está vendo isso? Você sentiu isso também no consultório? Quer dizer, mais gente procurando, mais gente lhe contactando em função disso? Como é que foi isso? Eu vou pegar desse aí que falou da hernia de disco, sentiu a hernia de disco. Na verdade, a hernia de disco, gente, não aparece do dia para a noite. A pessoa tem a hernia de disco ali e quando vai sentir, se fizesse há 5 anos atrás uma ressonância, ia aparecer alguma coisa, tá? O que aconteceu muito nessa fase em casa, trabalhando em casa, são 3 pontos, tá, Cláudio? Primeiro, artigo saiu mostrando que 40% das pessoas que não sentiam dor nas costas relataram dor nas costas, ou seja, dor nas costas pode ser cervical, torácica ou lombar, na coluna toda, ou em uma parte dela, durante a pandemia. 40% que não sentiam, que nunca tinham sentido, tá? E, para vocês terem uma ideia, 80%, isso é um outro dado da OMS, 80% da população mundial vai relatar alguma crise de dor nas costas até os 60 anos. Então, perceba que a maior parte da população vai relatar alguma coisa. Pense que desses 20% que não tinham relatado ainda, relataram problemas. E 40% desses que não tinham relatado, relataram problemas. Ou seja, o percentual deve estar lá em cima. Deve estar saindo alguma pesquisa aí ano que vem, falando mais ainda disso. Por que isso aconteceu? Existem algumas suspeitas. Primeira suspeita, não é só o posicionamento que fica no computador com a esculhambação ergonômica, que é um dos pontos principais também. Mas, pense comigo, você, para trabalhar, e trabalhar 8 horas, 8, 10, 12 horas, seja lá onde for no escritório, que ninguém trabalha só 8, né? Ainda mais quem está empreendendo, trabalha mais ainda, né, Cláudio? Com certeza. Pois você saía de casa, pegava seu carro, ia trabalhar, depois pegava o carro, ia almoçar em algum lugar, ou andava para almoçar, depois saía e voltava para casa. Gente, isso daí já é um esforço físico mínimo que a gente já...
pessoa que não faz exercício nenhum, não vai para academia nunca, ela já fazia isso. E aí, de repente, eu vou dar um exemplo de uma paciente minha que falou isso, acho que foi sexta ou quinta comigo. Eu acordava às 5h30 da manhã para ir trabalhar, para estar 5h30, 6 horas, para estar 8 horas na empresa. Massa. Ela começou a acordar agora para 8 horas, tá ali, 7h40 da manhã. Ou seja, fica mais parada ainda. E ela pegava, só saía da cama para o computador. Que ela começou a tomar o café 10h30 da manhã. Dava para fazer isso, começou a tomar o café 10h30 da manhã. E ela saía, comia na mesa do trabalho, não saía para comer, almoçava na mesa do trabalho, parava de trabalhar perto de 6 horas da noite e ficava em casa, assistia televisão e dormia de novo. Uma pessoa dessa não deu nem 100 passos. Se a gente for calcular aquele negócio de passos que tem, né? Que cada pessoa tem que tentar dar uns 2.000 passos por dia. 100 passos, não deu 100 passos. Ou seja, imagine você ficar nisso daí por 6 meses. Estou botando ainda no passado, tá? 6 meses, as empresas, em outubro, a maioria começou a voltar. As empresas começaram a voltar e a ir para o trabalho, voltar, mesmo que escalonado, mas começou a voltar. Sua musculatura, eu vou usar o termo, ela vai para o espaço. Ela para de funcionar, ela atrofia, hipotrofia muito. Então, o que vai acontecer? Aquela hérnia que estava quieta ali, ela vai, com a instabilidade articular que essa musculatura parou de dar, essa hérnia vai começar a ativar e a pessoa vai começar a sentir dor. Aí a pessoa vai botar a culpa na hérnia que apareceu. Não, a culpa não é da hérnia. A culpa aí é de eu ter ficado muito tempo parado. Ou seja, eu deixei minha musculatura enfraquecer demais e aí comecei a sentir. Entendeu como é que funciona? Esse foi o maior problema da pandemia, o não me movimentar. E aí, associado a isso, a gente tem um público aqui, isso aqui, pesquisa interna minha daqui da clínica, 70% das pessoas que chegaram com dor trabalhando em home office, isso aqui é pesquisa minha, tá, gente? Relataram que o posicionamento não estava adequado em casa. Era trabalhando com notebook, apoiado direto na mesa da sala e sentado naquela cadeira da sala também, que é boa para o jantar e para ficar bonitinha na mesa. Mas ergonomicamente ela não é boa. Porque você tem que ter o apoio para os pés, mulheres baixinhas, tem que ter o apoio para os pés, a perna é curta, não toca no chão, ficava com a perna cruzada em cima da cadeira. Ou então, você não apoiava os cotovelos, o cotovelo não entrava na mesa, você ficava muito mal posicionado. Isso daí foi, até que começou a doer, associado a essa imobilidade, a essa falta de atividade natural do dia a dia. Como é que você quer que o corpo sobreviva a isso? As articulações da gente precisam de movimento. Quando pandemia, a gente parou de se movimentar. E teve gente que parou 100% mesmo. Esse histórico que eu falei aí é sério. Foi o relato da pessoa. E ela não só está parada, não só estava parada, ela estava parada até novembro desse ano. De março a novembro desse ano. E essa pessoa era uma pessoa ativa antes. Ela fazia academia, não sei o que, parada até agora. Entendeu a problemática? E o que é que a gente, o que é que eu estou percebendo, e você vai concordar comigo? Muitas empresas, elas perceberam a economia que tiveram, física, financeira, em relação a ter um espaço físico para várias pessoas estarem trabalhando ali, e fizeram o quê? Começou a implantar as home office. E tem muita gente que vai ficar em home office aí. No mínimo, uns 30%, 40% dessas pessoas que estão em home office vão continuar por muito tempo, ou eternamente, aí, com a ata celestial desse home office, que é a mudança natural. Muita empresa em São Paulo já devolveu salas, andares que ocupavam, entendeu? Já devolveram. Não estão os mais fundos imobiliários. Os meus fundos imobiliários teve uns que caíram bem aí, porque tinham muitas salas. Aí a gente já vê as conexões, né? Porque tem fundos imobiliários, aí de repente vê os fundos caindo e não sabe por quê. Por conta disso, né? Por conta da pandemia, mas não só da pandemia, por uma mudança de hábito e por um novo trabalho, um novo jeito de se trabalhar. Porque, de fato, foi o que aconteceu. As empresas perceberam que
podiam economizar bastante mudando o seu modelo de trabalho. A pandemia fez uma coisa, o Rodrigo Abreu, que é o CEO da Oi, ele disse, a pandemia acelerou o mundo digital. Acelerou. O que iria levar 5, 6 anos para acontecer, aconteceu em 5, 6 meses. Fantástico. Então é isso. Foi fantástico mesmo. Então esse é um lado que se a gente aquela coisa, né? A gente nunca tem um lado só negativo nas coisas, né? A gente sempre tem o lado positivo e o negativo. Então, de fato, a gente viu aí uma revolução tecnológica acelerando, né? Muita coisa que vai explodir nos próximos meses, nos próximos anos, mas que entraram em efervescência agora durante a pandemia, e um novo jeito de se trabalhar também, porque imagina quanto custa você ter 3, 4, 5 andares de um prédio em São Paulo, na Faria Lima. Bota ali no Itaim. Na Faria Lima, lá na Juscelino Kubitschek, naquelas regiões. Quer dizer, é muito caro, né? Você pega, sei lá, lajes corporativas inteiras. Então, você tinha custos elevadíssimos. Aí, de repente, você reduz o custo de locação, você reduz o custo de energia, de água, de cafezinho, de segurança, uma série de itens que você começa a reduzir, e aí você põe a conta, o presidente da empresa faz isso o tempo todo, né? Como é que eu reduzo o custo? Olha, esse negócio do home office não é tão mal assim. Aí o desafio é fazer o cara trabalhar em casa. Se a gente conseguir fazer isso, poxa, legal. Porque vai baratear a despesa. Não, e o cidadão quer ficar mais em São Paulo, então, quer ficar mais em casa. Também, quer ficar mais em casa. Você aquela coisa, né? Você pega um congestionamento, né, num grande centro urbano, você falou de São Paulo, mas o Rio de Janeiro também é terrível o trânsito, Salvador também está uma loucura o trânsito, né? Então, poxa, você fica 40, 50 minutos para se deslocar de sua casa para o trabalho, em média. Para ir para voltar, são 2 horas perdidas. Isso prejudica a qualidade de vida, isso é um estresse a mais, né? Então, morar perto do trabalho ou trabalhar em casa tem suas vantagens, tem uma lógica interessante, né? Agora, óbvio, tem empresas que são mais conservadoras e vão ter mais dificuldade de lidar com essa transformação. Será que uma empresa mais tradicional, tipo assim, o Bradesco, será que ele vai se acostumar com esse mundo novo, com velocidade? Interrogação. Mas uma empresa que é mais moderna, tipo a XP, né? A XP, o presidente, o Guilherme Benchimol, já disse, olha, o home office veio para ficar. Ele é um dos donos de empresa que já devolveu alguns andares do prédio que ele ocupava. Que ele não vai ter mais. Então, aí a gente vai ver essas nuances. Né? Né? Pois é, a gente vai ter essas nuances. Empresas que se ajustam mais a esses novos tempos que a gente vai ver daqui para frente e outras não. E pessoas também que vão ter mais dificuldade, né? Tem pessoas que vão se sair muito bem no home office e outras que já têm mais dificuldade de ter uma disciplina, de ter um método de trabalhar em casa. São os desafios, né? O cachorro que late, é o papagaio que canta, e por aí vai. Não, mas o povo, eu acho que a adaptação está sendo até boa, está sendo muito boa. E as pessoas que já estão trabalhando há mais tempo, elas se preocuparam. Tanto é que eu criei um kit que todo mundo tem. Eu, com meus pacientes, eu criei um kit do home office. O que é que você tem que ter para trabalhar em casa no computador? E tem que estar lá o apoio do computador para a tela subir, o teclado extra, o mouse e o apoio de perna. E a cadeira, que não pode ser as cadeiras da sala, normalmente, né? E uma outra coisa, mudou tanto, essa questão do home office, que o teleatendimento na área de saúde era proibido. Era proibido o teleatendimento, a não ser por emergência, sendo feito pelo telefone para tentar manter a vida do cidadão. Hoje em dia, já está instituído, foi instaurado lá. Tanto é que nos códigos de ética ainda está lá, que é proibido. Mas na prática se liberou total. Tanto é que se você entrar no seu plano de saúde lá, você tem teleatendimento, você pode escolher a opção. No Bradesco, por exemplo, você vai lá no plano de saúde, tem lá o teleatendimento. Primeiro, para você fazer a anamnese com o paciente. Conheço vários cirurgiões plásticos que a primeira consulta com o paciente, a anamnese, está sendo feita pelo teleatendimento. É muito mais rápido, demanda menos tempo e acelera o processo. Aqui em casa a gente usou umas 4 vezes, pelo menos, a teleconsulta, a telemedicina, né? E bacana que os profissionais necessariamente não estão nem na sua cidade.
No nosso caso, por exemplo, eram médicos em São Paulo que estavam nos atendendo, né? Médicos do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, que estavam fazendo atendimento da gente. Então, e funcionou muito bem, foi bem bacana. Viver a experiência, às vezes, nos dá mais segurança nessas inovações, né? Mas eu atendi gente na Itália, Estônia e Espanha, nessa brincadeira aí do teleatendimento, e vai, e aparece. Eu boto junto com as consultas aqui, paro, e já tenho a coisa para fazer aqui. Tem gente que dá para atender desse jeito, e a gente vai evoluindo. Isso acontece. Então, voltando aqui um pouco ao home office e às patologias, eu tenho que estar atento não só a parte coluna, especificamente, mas a coluna, dores nos ombros, nas mãos, nas pernas, todas essas dores, elas podem ter relação com a coluna. E muita gente fica falando, eu estou com uma dor que está na perna, deve ser alguma coisa da minha perna. Não, isso pode ter relação com sua coluna, com seu mau posicionamento no computador, com sua perna balançando ali sem tocar no chão. Isso acontece mais comumente do que a gente pensa. Quando eu tive a crise de hérnia, eu te procurei, eu estava sentindo dor no quadril e irradiava pela perna. Não era necessariamente na coluna, né? Na lombar, era o quadril e a perna. Exato, e a gente tem muito isso. E com o home office, essas patologias, esses sinais, sintomas começaram a aparecer. Uma outra coisa que as pessoas não fizeram relação ainda são com as dores de cabeça, que aumentaram muito também. 90% das dores das cefaleias, elas têm uma origem cervicogênica, ou seja, tem a origem da cervical, que aí tensiona, tem uma musculaturazinha aqui que pode tensionar e vir aqui para frente também, gerando aquela dor no fundo do olho. Pode ter uma relação com ATM também, que vai gerar dor aqui, gerar aqui. Então, a gente tem que estar atento a tudo isso. E um mau posicionamento em casa, trabalhando, vai ajudar muito a gerar essas dores. Então, algumas empresas, eu já estou vendo isso, elas estão preocupadas com a questão do home office, estão pedindo para os funcionários, agora elas pedem de uma forma errada. Eu estava conversando até com uma paciente minha. Elas falam, o que é que você está achando que está ruim aí? O que é que você está precisando? E não pegando um profissional e botando, o que é que... Tira uma foto do ambiente de trabalho, pelo menos, precisa disso, disso e disso, para a empresa providenciar e botar para essa pessoa. Porque essa pessoa com dor, ela vai falar que está com dor e vai deixar de trabalhar do mesmo jeito que se tivesse indo para a empresa. Afeta a produtividade, afeta tudo. Pois é, as empresas ainda estão pecando um pouco nisso. Elas estão se dispondo a ajudar, mas eu percebo que elas não sabem como direito. E isso, eu acho que falta um profissional dando essa consultoria. Olha o nicho de mercado. Sim. Aí, né? Aí, Mas eu acho que falta muito isso. E falta essa consultoria especializada. Se você pegar de 100 funcionários, você vai ter uns 10 que estão pessimamente posicionados e com medidas simples, comprando uma mesa, um teclado extra, investimento de menos de R$200, a pessoa estaria bem posicionada. Entendeu? Bem posicionada. Então, são coisas simples que não estão... que as empresas estão pecando um pouco, estão com boa intenção, mas nem só de boa intenção vive, né? Mas não estão conseguindo cumprir isso. Então, eu acho que é o grande problema que a gente tem. Perfeito. Tá? E no caso das pessoas, né? Vamos lá. Aí a pessoa foi trabalhar em casa, não tem um ambiente adequado e começa a sentir dores. Aí vamos para a parte prática. O que é que a gente pode fazer para prevenir essas dores? Entrar um pouco agora nesse conceito da prevenção. Levantar de X tempo, se alongar, ter cuidado na postura, né? Primeira coisa que eu vou falar primeiro que você não deve ficar fazendo, tá? Sim. E muita gente vai se identificar com isso. Identificar. Primeiro, tem 3 coisas que eu não devo ficar fazendo. Primeiro, trabalhar direto. Sentei para trabalhar, eu sento para trabalhar, levanto 6 horas depois. Isso não dá para acontecer. Não existe trabalho que você precise ficar o tempo todo ali parado, olhando aquilo, até numa reunião, seja online, seja como for, você vai dar para levantar e se mexer. Tá? Então, isso primeiro, ficar sentado direto. Não dá. Segunda coisa,
tá lá, começou a sentir algum incômodo, alguma coisa, pega seu pescoço e puxa para frente, tá? Faz isso aqui. Perceba que sua cabeça, ela tá o tempo todo, ela tem uma tendência a fazer isso aqui, ó. Eu ficar mais para frente. Quando eu puxo aqui, eu estou trazendo ela para um movimento que já é ruim, eu estou dando mais estímulo ainda para ele. Então eu devo não fazer esse movimento também. Tá puxando a cabeça para frente. Isso é um ponto. Outro fato. Aí eu pego, levanto e vou tocar no chão. Faço o movimento de tocar no chão para alongar minhas pernas. É outra movimentação que eu também devo evitar. Na hora pode ser gostoso, mas depois ajuda a piorar. E uma pessoa que está em crise, se fizer isso, vai piorar. Entendeu? Então, o que é que eu devo fazer? Primeiro ponto, o que eu já falei aqui, mas eu vou citar de novo. Ajeitar o ambiente de trabalho. Se eu estou trabalhando no notebook, eu tenho que estar com teclado extra, porque o notebook tem que subir a altura, ele tem que estar da altura dos meus olhos. E eu vou ter com mouse extra também. Botei aqui teclado, mouse. Pronto. Fato. Entrar na mesa, estar com a cadeira com apoio dos braços, ou então eu apoiar os braços na mesa, mas a mesa tem que ser profunda. Isso é outro fato. E apoio nos pés. Depende do tamanho de cada um. Eu não preciso de apoio nos pés, por exemplo. Mas tem gente, a maioria das mulheres precisa de apoio nos pés. Mulher abaixo de 70 precisa. Tá? Isso é fato. Porque a mesa tem 75 centímetros. Mulher abaixo disso precisa para ficar em uma medida melhor. Isso é a primeira parte. Controlar isso, esse ambiente. Uma coisa que as pessoas não se preocupam, iluminação. Tá? A iluminação tem que estar boa do local. Você não pode estar em um local muito escuro. Tanto é que aquele prédio da Petrobras aqui, ele tinha uma organização de iluminação perfeita, aquele que fechou aqui, entregou ali perto do Alto do Parque. Ele tinha uma administração de iluminação muito boa. Mas você em casa, você não pode estar com a luz de frente para você. Isso vai afetar as suas vistas. Ou atrás de você, fazendo sombra aqui. Uma iluminação que esteja um pouquinho atrás, um de um lado do outro, vai ajudar mais. Mas o ambiente iluminado como um todo é melhor. Tá? Pronto. Isso daí eu estou falando da base ergonômica. O que você deve fazer? De 30 em 30 minutos ou 40 em 40 minutos, perto de 1 hora, no mais tardar 1 hora. Primeiro, pense comigo. Se eu estou o tempo todo com a cabeça nesse formato aqui, o que eu posso fazer? Ó, encaixar o queixo. É a movimentação contrária. Perceba? Eu posso botar o dedo aqui, ó, trazer para cá. Quando eu faço isso aí, eu, além de ajudar a aliviar a dor, eu também estou trazendo a minha coluna para o movimento, para o posicionamento ideal dela, que a gente chama isso de movimento de retração cervical. Isso daqui é um movimento que eu faço sem parar de digitar, gente. Perceba que eu posso fazer isso aqui digitando. Eu encaixei o pescoço, estou fazendo. Ou seja, eu não saio nem do posicionamento do trabalho. Isso não interfere. Eu posso fazer dirigindo, posso fazer sentado no computador, em qualquer lugar. Tá? Esse posicionamento tem lá no meu Instagram, tem aparecendo lá, viu? Se alguém tiver dúvida, certo, só para... Outra coisa que eu vou levantar aqui, gente, que eu devo fazer é o seguinte. Levanto, apoio a mão na região lombar e, ó, jogo para trás. Certo? Essa movimentação aqui. Jogando o quadril para frente e a coluna para trás. Fazendo essa movimentação, automaticamente eu estou dando um movimento contrário do movimento que minha lombar está enquanto eu estou sentado. Quando eu estou sentado, eu estou como se eu tivesse em flexão da lombar. Quando eu levanto e jogo minhas costas para trás, eu estimulo a extensão lombar. Tá? Então eu tenho que estimular a extensão lombar. Assim, quando eu estou sentado, eu também devo botar uma almofadinha na região. Uma almofadinha na região, tá? Botando essa almofadinha para estimular a curvatura lombar. Quando eu estimulo essa curvatura lombar, eu fico muito mais confortável e evito muito as dores também. Então, são esses 3 pontos. Organizar o seu posicionamento, a ergonomia, e fazer essas 2 movimentações. Perceba que eu não pedi muito, eu pedi só isso.
E, claro, beber água, sair do ambiente e beber uma aguinha. Quando levantar para fazer isso, bebe uma água e volta, que é muito importante também. Ajuda a hidratar os discos, tudo isso. Então, espero ter ajudado aí. Se seguir isso, você vai evitar muito sentir dor sentado trabalhando. Perfeito. E aí, dentro desse contexto, como é que a gente pode falar da importância da atividade física? Muita gente sedentária também, né? E aí esses problemas todos exponencializaram um pouco desse sedentarismo aí, né? Da falta de hábito e de cultura de fazer atividade física. Tem gente que diz, eu não gosto. Eu não gosto. Gente, em 1920, a expectativa de vida da população estava em 37 anos. Você entende? 1925, 37 anos. Rapaz, é muito baixo. Pense, 37 anos. Ou seja, eu estava perto de morrer já. Tá? Eu tenho 36, estava perto de morrer. Hoje, a gente tem a expectativa de vida no Brasil. Esse dado que eu estou dando aqui foi antes da pandemia. Eu não sei quanto é que está agora, tá? O último censo, não sei. Mas estava em 79 anos. Tá? As mulheres estavam em 79 anos. Quando você bota a população que tem condições de procurar saúde, não sei o quê, isso vai para mais de 80. Fácil. Tá bom? Então, assim, por que eu estou falando isso? Porque a partir dos 40 anos, todo o homem sexo masculino, perde 7% de massa muscular por década. A mulher perde de 3 a 5% de massa muscular. A mulher perde menos porque ela tem mais gordura. O que quer dizer isso? Um homem, a partir dos 40 anos, por década, se não fizer nada, ele vai estar perdendo 7% de massa muscular. Por isso que você vê muito idoso, muito magrinho, porque ele perdeu massa. E quando você vai perdendo massa muscular, você vai perdendo qualidade de vida. Você chega com 70, 80 anos, com dificuldade de levantar, dificuldade de subir escada, dificuldade de andar. Quando você bota a atividade física nesse meio, você tanto está ajudando a parte cardiorrespiratória, prevenindo doenças do coração, reorganizando, ajudando sua imunidade, que é um dos principais hoje. O principal tratamento contra um Covid, contra uma gripe, é você manter sua imunidade boa. Porque até se você tiver, você vai se manter bem. Então, cuidando disso, com os exercícios aeróbicos, os exercícios de força, eles são necessários fundamentalmente para quem tem mais de 40, para evitar essa perda de massa muscular. Para você ter uma maior qualidade de vida quando você for ficando mais velho. Porque se você fortalece, você, além de não perder massa muscular, você ainda ganha. Então, é uma coisa que você pode naturalmente reverter no envelhecimento. Tem coisas que você não vai inverter. Por exemplo, você vai adiar. Arteriosclerose, são coisas que você vai adiando. Suas artérias vão ficando mais duras. Mas se você faz atividade, você vai conseguindo deixar elas mais maleáveis. Mas ela vai. Quando você tiver 100 e tantos anos, ela vai estar numa outra resistência. A musculatura não, você vai conseguindo manter-se bem. Então, eu boto como ponto principal para quem tem mais de 40 da atividade física. E para quem tem menos de 40, ela se manter bem. É para você, seu corpo, ele leva quase 2 anos para se adaptar ao novo formato que você tem. Então, por exemplo, se você era obeso há 2 anos atrás, fez uma cirurgia bariátrica, se você se mantém por 2 anos conseguindo manter aquele peso, seu corpo se adapta àquilo dali e dificilmente você vai engordar o que você engordou de novo. Mas, se você vai lá, continua naquela sua mentalidade antiga, mesmo com a cirurgia, você vai engordar tudo de novo. Isso se mantém com sua atividade física. Se você tem um costume de atividade física, que isso, para você transformar isso em um hábito, o poder do hábito, o livro O Poder do Hábito traz muito isso. Então, eu acho que vale a pena quem quer manter uma atividade física, ler ele. É interessante. Aí a dica. Uma boa indicação. Você vai aprender, vai se acostumar com a atividade física e ter mais saúde. Muita gente que começa a atividade física depois dos 30, 35, que começa a fazer, fala, pô, eu não aguentava fazer isso, consegui, estou sentindo tranquilo. Por quê? Por causa disso. Seu corpo você vai começando saudáveis. Quando você começa a ter mais saúde, você começa a ter hábitos mais saudáveis. Você chega no churrasco e você não vai atacar direto a farofa e o arroz. Você vai mais na carne, você vai mais nas proteínas, você começa a ter essa noção, até o seu ciclo de amizade
começa a mudar um pouco e você começa até a influenciar as pessoas que estão próximas de você e ser influenciadas pelas pessoas que estão próximas de você também. Então, a importância da atividade física, ainda mais com a pandemia e mais com o home office, ela se torna fundamental para você ter saúde. Isso é o fato. Tá? Você é o que você come e o que você faz de atividade física. Se você não faz nada e come mal, uma grande chance de ficar mal também, de ficar doente. Você sempre fez basquete. Você sempre fez basquetebol, né? Como é que foi um pouco essa sua paixão aí pelo basquete? Rapaz, eu jogo basquete desde os 12 anos de idade, tá? Joguei muito tempo, mas eu comecei a jogar basquete com 12 anos. Com 14, jogava no Bahia até. Comecei a sentir a necessidade de um fortalecimento, porque para ter mais força, melhorar a qualidade do jogo. Então, eu comecei a malhar com 14 anos de idade também. De lá até hoje, do basquete, a musculação, eu nunca parei, eu só parei de fazer exercício por 9 meses na minha vida seguidos. Que quando eu tinha uns 27 anos, um negócio desse. Não, 26. Que eu fiquei 9 meses sem fazer nada. Foi assim, uma fase péssima em relação à saúde. Eu não engordei, né? Eu tenho uma tendência a ser magro sempre. Mas eu senti esse baque. Aí eu fui voltar a jogar basquete também. E aí fui vendo a melhora de novo. Então, minha paixão pelo esporte é o que eu falo. Procure alguma coisa que você gosta de fazer para você seguir. Não adianta você fazer o que você não gosta. Como eu gosto do basquete, eu sempre estou mantendo ele. E agora, uma outra paixão que eu tenho, que é o CrossFit também. Então, e aí, como é que foi essa história de CrossFit? Conte aí. Eu Pois vejo você fazendo os exercícios. Eu fui para entender mais, porque eu comecei a receber muito paciente. Então, eu acho que vale você começar a procurar as coisas. E quando eu fui procurar, eu comecei a gostar. Eu senti que como eu parei de jogar, eu não treino mais como eu treinava basquete, que era muito forte na época, né, de adolescência, começo da vida adulta. Eu sentia, olha só, eu sentia a necessidade de um treinamento mais intenso. E no CrossFit eu achei isso. Então, esse treinamento mais intenso, você botando novos desafios, eu gostei muito e isso me ajudou no geral, na vida em geral. E aí eu substituo a musculação pelo CrossFit e jogando basquete e squash. Não é à toa que vou mantendo essa atividade física, mas conseguindo levar tudo na boa. Mas é bom, gosto muito. Maravilha. E esse tipo vamos dizer assim, você está fazendo atividades que às vezes geram muito impacto, né? No caso do basquete, muita gente tem problema de lesão de joelho, vôlei tem muito problema de ombro. Como lidar com essa complexidade, às vezes, também do excesso ou dos danos provocados pelo esporte, né? Exato. No meu caso, eu tenho que controlar os excessos, tá? E eu falo muito, quem gosta de jogar esses esportes, o basquete, o vôlei, no meu prédio, por exemplo, tem um grupo de vôlei, vai mais de 30 pessoas. Então, é um negócio grande, né? 2 vezes na semana, imagine, juntando mais de 30 pessoas com mais de 30 anos. É bem legal, eu gosto muito disso nesse meio. O que acontece? Você, para fazer qualquer atividade física, eu vou dar um exemplo. Os esportes eles são classificados por grau de lesão. Enquanto na musculação você precisa de quase umas 4.000 horas para ter uma lesão, no vôlei, no basquete, no futebol, no vôlei mais tempo, mas no basquete e no futebol, que são os números que eu tenho, você precisa de 300 horas de prática de atividade. Na corrida, 700 horas. Ou seja, é muito pouco tempo para você ter lesão. Porque você tem o risco da contusão, o próprio movimento. Como é que você previne tudo isso? Fortalecimento. Ou você fortalece, ou você não faz a outra atividade. Para correr, você tem que estar fortalecendo. Para jogar vôlei, você tem que estar fortalecendo. Para jogar basquete, você tem que estar fortalecendo. Não existe você fazer esses esportes sem estar fortalecendo. Se você passou dos 25 anos, você tem que ter o fortalecimento e o esporte. Se você tem menos de 25, você ainda pode se arriscar fazendo só um. Mas mais do que isso, acabou. Não dá mais. O corpo não aguenta e você fica muito mais susceptível a ter uma lesão. O segredo é manter a musculatura forte e estável. Maravilha. Ok, muitas dicas aí sobre fortalecimento do corpo, sobre qualidade de vida, porque tudo isso resulta nisso, né? Na verdade, de nada adianta a gente fazer uma carreira bem-sucedida enquanto empreendedor
ou uma boa, excelente carreira profissional, ganhar muito dinheiro, seja empreendendo, ou no trabalho, ou investindo, e se de repente a gente vai chegar a um momento que a gente não vai ter saúde para usufruir o que a gente conquistou. Qual o sentido Muita disso? gente Nenhum. viu isso com o Covid, muita gente viu isso. Não teve dinheiro que pagasse para a pessoa ficar viva, né? E muitas vezes a gente fala, se aquela pessoa tivesse hábitos melhores, tinha uma chance maior de sair. Tanto é que a obesidade com o Covid é o principal fator na primeira leva e na segunda. A maioria das mortes eram obesos. A obesidade é um grande problema em relação ao Covid. E há várias outras patologias. E a atividade física conseguiria essa melhora da qualidade geral, ia conseguir muito reduzir isso. A gente fala que, eu falo sempre, é o cuidado. E você tocou nesse ponto da obesidade, está associado ao sedentarismo, né? E eu vejo assim com uma certa crítica, né, que muita gente às vezes fica, não pode fazer, vamos dizer assim, é politicamente incorreto ficar falando das pessoas gordinhas, né? Tem que existir uma aceitação. E na verdade eu acho que o fundamental é isso, é entender o conceito de saúde. Né? Não é questão de, óbvio que é errado fazer bullying, fazer qualquer outra coisa, mas é preciso entender o conceito de saúde. O conceito de saúde necessariamente exige movimentação e exige um corpo saudável. E óbvio que quando a gente começa a ganhar gordura, que a gente começa a ganhar peso, isso tudo trabalha contra a saúde. E esses dados da Covid, da primeira onda, né, da segunda, de que uma boa parte das pessoas que faleceram eram pessoas sedentárias, obesas, revela exatamente isso, né? É fato. Essa questão eu falo sempre, tem amigos meus, ativistas, e falam, eu falo do seu peso porque isso é questão de saúde, tá? Eu não posso levar isso como desculpa em relação... A gente está falando em ficar magro, magreza total. A gente está falando de você estar 40 quilos acima do peso e vir olhar para minha cara e falar, eu não posso, eu não estou... por exemplo, tinha um colega que estava assim, graças a Deus ele emagreceu, eu não estou indo trabalhar porque eu estou obeso. Eu falei, você postou por 8 meses churrasco de pão. Todos os churrasco de pão. Aí você vai olhar para mim e falar que está obeso? Não, você aumentou 20 quilos na pandemia, fora os 20 que já tinha mais. Então, assim, é fato, você não tem como organizar isso. Isso não é bullying, não é o politicamente correto, é a questão de saúde. Ou você cuida de sua saúde agora, ou você não vai conseguir criar sua filha no futuro. Emagreceu, 40 quilos. Graças a Deus, tá ótimo. Um amigo meu. E a ficha caiu, pelo menos. Maravilha, Marcelino. Super obrigado pela presença. Deixar você fazer um fechamento aí, mas de antemão, quero agradecer a presença de todos que aqui estiveram, né? Dentro dessa iniciativa que a gente está fazendo agora, essa série de lives. E o Marcelino, com certeza, trouxe aí informações muito bacanas e a experiência de vida dele enquanto empreendedor, né? Muita gente no canal aqui está empreendendo. Eu vejo que tem muita gente que está começando com negócio, lava-jatos, comércio, né? Pequenos negócios, né? Marcearias, e a gente vê que a própria crise do país também leva muito o brasileiro a empreender, e muitas vezes com muitas dificuldades, e você trouxe um pouco do seu passo a passo aí nesse mundo do empreendimento na área de saúde, e ao mesmo tempo a gente refletindo aí essas questões da prevenção, da atividade física, e dos problemas posturais que eu acho que hoje é um dos principais problemas que o mundo tem e que vai continuar tendo por conta, inclusive, do uso da tecnologia, que é os problemas decorrentes de má postura, né? Quanto mais você fica à frente do celular, né? E hoje as pessoas trabalham às vezes só com o celular, né? Nem tem mais notebook, tá reduzindo a quantidade de venda de notebook, né? Porque as pessoas querem trabalhar só no celular. E aí, óbvio, né, você tensiona muito mais do que está com o notebook na sua frente. Enfim, é uma dinâmica que vai gerando prejuízos, sim, ao longo do tempo. Né? Isso a gente percebe isso claramente. Exato. Mas passar a palavra aí para você fazer esse fechamento. Cláudio, eu agradeço muito aí, gostei muito da oportunidade. Eu realmente não tenho a oportunidade de falar, de
como eu comecei, o que foi que eu fiz. Eu acho interessante isso, uma coisa que eu falo muito pouco. Senti até saudade de falar, isso foi bom, estar aqui abrindo um pouco mais. E eu vou dar um último passo aqui. Eu sei que muita gente trabalha no WhatsApp, Telegram, essas coisas. Abra esses aplicativos, vocês que trabalham no computador, e tentem botar ele lá, porque tem muita gente que está no celular e no computador. Trabalhe com 2 telas, mas não fique trabalhando no celular. Então, você usa lá e usa cá, que vai ficar muito bem. Essas dicas que eu dei aí, que se o Cláudio permitir, tem no Instagram, tem um canal lá que... no Instagram, tem minha página lá que eu falo muito disso, dando essas dicas direto, é @MarcelinoLima. @Marcelino? Vixe, nem lembro. É Marcelino ou Marcelino, só tem esse nome lá, então é Marcelino Lima, @Marcelino Lima. E vocês vão achar lá todas essas dicas, inclusive falando de outras coisas. É interessante e tem que estar atento a cuidar da saúde. Eu acho que é o ponto principal da gente, para a gente viver bem. O Covid veio aí para mostrar isso. Quem cuidava mais da saúde estava mais tranquilo e quem estava muito desleixado deu problema. Então, assim, muito obrigado, agradeço muito. Espero ter ajudado bastante vocês. Com certeza. @Marcelino Lima, é isso aí mesmo. Eu esqueci, rapaz. Acabei de olhar aqui. Mas se botar lá, só vai aparecer o Marcelino. Esse nome aí. Mas foi muito bom, foi legal esse bate-papo. E Isaura, minha mulher, está dizendo aqui que com a pandemia ela focou mais na atividade física e na musculação. Resultado que está na melhor forma física hoje. Aí, parabéns, tá vendo? Muito bem. Muito obrigado a todos vocês pela presença. Fiquem com Deus. Marcelino, um forte abraço, tudo de bom. Até a próxima. Tchau.